Para ele era só mais uma noite. Mas quando acordou, ela já havia ido embora e deixou apenas um bilhete sobre a cama. O que estava escrito ali, ele jamais conseguiu esquecer. Comente de qual cidade e país você está assistindo. Essa história está emocionando o mundo inteiro. Rafael Mendonça ajustou a gravata italiana com um movimento preciso, enquanto o elevador panorâmico do edifício Infinity descia do 30º andar. Dali, São Paulo parecia uma maquete controlada, exatamente como ele gostava de ver a vida, à distância, sob controle. Aos 42 anos, ele havia transformado a construtora herdada do pai em um dos maiores conglomerados imobiliários do Brasil, com empreendimentos que redefiniam o skyline paulistano. Senhor Mendonça, o motorista já está aguardando. O senhor tem 40 minutos até o evento da fundação, informou Marcela, sua assistente executiva, assim que as portas do elevador se abriram no saguão de mármore. Mande entrar em contato com o Sérgio e diga que chegarei atrasado na reunião de amanhã. Preciso revisar os números do projeto Vila Nova antes, respondeu sem tirar os olhos do celular, onde analisava as últimas projeções financeiras de seu novo empreendimento de luxo. A Mercedes-Benz blindada deslizava pela Avenida Paulista, enquanto a chuva fina cobria São Paulo com um véu cinzento. Rafael observava distraidamente o movimento através dos vidros escurecidos. Não era de seu feitio frequentar eventos beneficentes, mas o presidente do Banco Central estaria presente, e ele precisava garantir o financiamento para seu projeto mais ambicioso, um complexo multiuso que exigiria a remoção de uma antiga comunidade no centro expandido. O motorista estacionou em frente ao salão de festas do Hotel Unique. Rafael ajeitou o blazer azul marinho, feito sob medida, e caminhou para dentro com a segurança de quem sabia exatamente seu lugar no mundo. Rafael Mendonça, finalmente te convenci a aparecer, exclamou Paulo Andrade, seu advogado, e o único que ele considerava algo próximo de um amigo. Achei que ia precisar prometer parte das ações da sua empresa para a fundação. Você sabe que não estou aqui pela caridade, respondeu Rafael com um meio sorriso, pegando uma taça de champanhe oferecida por um garçom. Onde está Müller? Ainda não chegou. Relaxe. Aproveite a festa. Olhe ao redor. Tem muita gente interessante além de possíveis investidores. Rafael deu um gole na bebida e percorreu o salão com os olhos. O local estava decorado com fotografias impressionantes de comunidades brasileiras, em situações de vulnerabilidade, mas com uma dignidade que capturava o olhar. Uma em particular o deteve. A imagem de uma senhora idosa sentada à porta de um barraco simples, com um sorriso que parecia desafiar toda a dureza do entorno. Impressionante como ela consegue capturar a essência, comentou uma voz feminina ao seu lado. Rafael virou-se para encontrar olhos castanhos esverdeados que o observavam com curiosidade. A mulher devia ter seus 30 e poucos anos. Usava um vestido simples preto que contrastava com os trajes ostensivos da maioria das convidadas e carregava uma câmera profissional pendurada no pescoço. A fotógrafa, presumo? Perguntou ele, intrigado pela abordagem direta. Helena Vasconcelos. Ela estendeu a mão com um aperto firme que o surpreendeu. E você deve ser um dos patrocinadores. Rafael Mendonça. Ah, o homem que está transformando São Paulo em uma floresta de concreto. Ela comentou com um sorriso que oscilava entre ironia e genuíno interesse. Prefiro pensar que estamos construindo o futuro. Ele respondeu automaticamente, desconfortável com a caracterização. Helena inclinou levemente a cabeça como se o estudasse. O futuro para quem? Para as famílias da Vila Esperança que serão removidas para dar lugar ao seu novo empreendimento. Rafael sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumado a ser confrontado tão diretamente em eventos sociais. Você fez o dever de casa. Fazer as perguntas certas é parte do meu trabalho, Helena respondeu, sem hostilidade, mas com firmeza. Assim como o seu é encontrar respostas que equilibrem progresso e responsabilidade social. Algo na forma como ela falava, sem a hostilidade habitual dos ativistas, nem a bajulação interesseira dos círculos empresariais, despertou uma curiosidade incomum em Rafael. Antes que pudesse responder, Paulo aproximou-se apressadamente. Rafael Müller acabou de chegar, é sua chance. Ele hesitou, dividido entre a oportunidade de negócios e a conversa intrigante. Me dê um minuto,
respondeu ao amigo, antes de voltar-se para Helena. Talvez possamos continuar esta conversa em outro momento? Helena sorriu, tirando do bolso um pequeno cartão. Talvez. Se você realmente estiver interessado em discutir outras perspectivas sobre o futuro. Rafael pegou o cartão e o guardou no bolso interno do paletó, consciente de que pela primeira vez em muito tempo sentia-se desafiado intelectualmente. Algo que São Paulo, com toda sua imponência e oportunidades, não lhe proporcionava há anos. 3 horas depois, Rafael e Helena estavam sentados no rooftop bar do hotel, a cidade brilhando em todas as direções sob a chuva que finalmente cessara. A conversa fluía com uma naturalidade que surpreendeu a ambos. Da crise habitacional em São Paulo, à fotografia como instrumento de transformação social, das memórias de infância às ambições profissionais. Então você cresceu em Ouro Preto? Perguntou Rafael, servindo mais vinho em ambas as taças. Parece outro universo comparado a esta selva de pedra. Um universo de pedra e história. Helena sorriu, os olhos brilhando ao falar de sua cidade natal. Crescer cercada por aquela arquitetura colonial, pelas histórias da Inconfidência, moldou meu olhar. Aprendi desde cedo que beleza e significado nem sempre estão nos lugares mais óbvios ou luxuosos. Rafael observou as mãos dela enquanto gesticulava. Mãos pequenas, com unhas curtas e sem esmalte, calejadas em alguns pontos pelo uso constante dos equipamentos fotográficos, tão diferentes das mãos perfeitamente manicuradas das mulheres com quem costumava se relacionar. Você parece deslocado neste mundo que construiu para si mesmo, comentou Helena repentinamente, com uma perspicácia que o desarmou. Como chegou a essa conclusão? Sou treinada para observar detalhes. Você fala de seus projetos com precisão técnica impressionante, mas sem paixão real. Sorri quando socialmente esperado, não quando algo genuinamente te toca. Ela fez uma pausa, como se ponderasse se deveria continuar. E há uma solidão nos seus olhos que contradiz todo o seu sucesso aparente. O silêncio pairou entre eles, pesado de verdades não ditas. Rafael sentiu uma vulnerabilidade incômoda, como se ela houvesse enxergado além das paredes cuidadosamente construídas ao seu redor. Talvez você devesse fotografar números e planilhas, não pessoas. Ele tentou desviar com ironia. Os números não mentem, mas também não contam a história completa, ela respondeu. Como suas estatísticas sobre o desenvolvimento urbano que ignoram as histórias humanas por trás dos despejos. A noite avançou, e contrariando seus hábitos, Rafael perdeu a noção do tempo. Havia algo libertador em estar com alguém que não queria nada dele, nem seu dinheiro, nem seu poder, nem sua influência. Apenas um diálogo honesto. Quando se despediram na entrada do hotel, já passava da meia-noite. Helena havia concordado em tomar um café com ele no dia seguinte, antes de retornar a Minas Gerais. Rafael não se lembrava da última vez que havia sentido aquela mistura de ansiedade e expectativa. Na manhã seguinte, Rafael acordou com o toque insistente do celular. Era Marcela lembrando-o da reunião com os investidores. Ele se levantou rapidamente, uma leve dor de cabeça denunciando as taças de vinho a mais. Foi quando notou o papel dobrado no criado mudo, ao lado do relógio. Com uma caligrafia elegante e firme, o bilhete dizia: Rafael, obrigada pela noite de conversa sincera, raridade preciosa nestes tempos. Tive que partir mais cedo do que planejava. A vida às vezes exige escolhas difíceis, como você bem sabe. Você me perguntou ontem o que vejo através das minhas lentes. Vejo pessoas na encruzilhada entre quem são e quem poderiam ser. Vejo potencial onde outros enxergam apenas obstáculos. Vi isso em você também. Há um mundo além dos arranha-céus e das salas de reunião. Um mundo que talvez você tenha esquecido, mas que permanece esperando ser redescoberto. Se algum dia quiser conhecê-lo, saiba onde me encontrar. Helena. Junto ao bilhete, uma fotografia em preto e branco. Rafael contemplando a cidade do rooftop, seu perfil recortado contra as luzes de São Paulo. Na imagem, ele parecia simultaneamente poderoso e solitário, parte da cidade e desconectado dela. Rafael releu o bilhete 3 vezes, uma sensação estranha formando-se em seu peito. Virou a fotografia e encontrou apenas uma frase escrita no verso. Às vezes, os verdadeiros projetos de vida não podem ser desenhados em plantas arquitetônicas.
Ele pegou o celular para ligar para Helena, mas percebeu que não tinha seu número. O cartão que ela havia lhe dado continha apenas seu nome, e-mail profissional e o endereço de um estúdio fotográfico em Ouro Preto. O dia que seguiu foi um borrão de reuniões, planilhas e decisões automáticas. Rafael não conseguia tirar da cabeça as palavras do bilhete e a imagem capturada por Helena. Entre uma assinatura de contrato e outra, pegou-se digitando o nome dela no buscador do celular. O site profissional mostrava um portfólio impressionante, desde ensaios sobre comunidades tradicionais brasileiras até exposições internacionais sobre a relação entre memória urbana e pertencimento. Em sua biografia, Helena mencionava um projeto em andamento, Raízes de Concreto, um documentário fotográfico sobre pessoas que mantinham tradições e valores comunitários, mesmo nos centros urbanos mais desenvolvidos do país. Naquela noite, em seu apartamento com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, Rafael encontrou-se em uma encruzilhada que não podia ser resolvida com a racionalidade habitual dos negócios. A fotografia de Helena havia capturado não apenas sua imagem, mas uma verdade que ele vinha ignorando há anos. O bilhete que ele supunha ser uma despedida começava a aparecer cada vez mais como um convite. A sala de reuniões no último andar do edifício Mendonça Incorporações estava em silêncio absoluto. Rafael tinha acabado de anunciar que tiraria 2 semanas de folga, algo inédito nos últimos 5 anos, e a expressão estupefata em cada rosto ao redor da mesa oval revelava o quão impensável era aquela decisão. Você não pode estar falando sério. Sérgio Costa, o diretor financeiro, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Estamos na fase crítica de aprovação do Vila Nova. Os investidores podem esperar 2 semanas, interrompeu Rafael com uma firmeza que não admitia contestação. A empresa não vai desmoronar na minha ausência. Para isso existe uma diretoria. Marcela, sentada no canto da sala com seu tablet, observava seu chefe com curiosidade. Nos 8 anos em que trabalhava como sua assistente executiva, nunca o vira adiar compromissos profissionais por motivos pessoais. Marcela vai realocar todas as minhas reuniões. Qualquer emergência real, entrem em contato. Caso contrário, confio no julgamento de vocês. Rafael continuou, fechando sua pasta de couro italiano. Sérgio, você assume temporariamente as negociações com o banco. Quando todos deixaram a sala, Paulo Andrade permaneceu encarando o amigo com um misto de preocupação e divertimento. Preciso perguntar, isso tem algo a ver com aquela fotógrafa do evento beneficente? Rafael hesitou apenas por um segundo antes de responder. Talvez seja a hora de conhecer outros aspectos do país onde construo meus empreendimentos. Em 20 anos de amizade, nunca te vi agir por impulso. Paulo deu uma risada curta. Ela deve ter feito uma impressão e tanto. Não é sobre ela, Rafael mentiu, sabendo que nem ele mesmo acreditava nisso. É sobre perspectiva. Como posso desenvolver projetos urbanos sem entender realmente o pulso da cidade, do país? Claro, Paulo sorriu, claramente não convencido. E Ouro Preto é sua primeira parada de pesquisa, suponho? Rafael não confirmou nem negou, limitando-se a dar um tapinha no ombro do amigo antes de sair. Na verdade, nem ele mesmo sabia exatamente o que estava fazendo. Pela primeira vez em anos, estava agindo sem um plano meticulosamente calculado. Naquela noite, em seu apartamento, Rafael contemplou a mala semi-pronta sobre a cama. A sensação era estranhamente libertadora. Ele, que controlava cada minuto de sua agenda com precisão militar, agora embarcava em uma jornada sem roteiro definido. No criado mudo, a fotografia que Helena havia deixado servia como um lembrete silencioso do que havia desencadeado tudo aquilo. Seu celular tocou. Era Marcela. Senhor Mendonça, confirmei sua reserva no hotel em Ouro Preto para amanhã. O jato da empresa estará pronto para decolar às 9h para Belo Horizonte e um carro o aguardará no aeroporto. Obrigado, Marcela. Você é sempre eficiente. Houve uma pausa na linha antes que ela continuasse, com um tom levemente diferente. Posso fazer uma pergunta pessoal, senhor? Surpreenda-me, ele respondeu intrigado. Por que não avisou que iria para Ouro Preto? Eu poderia ter feito os arranjos ontem mesmo. Rafael sorriu internamente. Até sua decisão de viajar havia seguido o protocolo empresarial, porque até essa manhã eu mesmo não sabia. Após desligar,
Rafael olhou novamente para a fotografia. O homem capturado pela lente de Helena parecia simultaneamente poderoso e perdido. Um paradoxo que começava a fazer sentido para ele agora. Pegou o pequeno cartão profissional que ela havia lhe dado e estudou o endereço do estúdio em Ouro Preto. Era uma loucura aparecer sem aviso, na esperança de encontrá-la? Provavelmente. Mas havia algo libertador em não agir conforme o esperado, em permitir-se esse pequeno ato de irracionalidade. Com decisão repentina, Rafael abriu seu laptop e começou a pesquisar sobre Ouro Preto. Não os aspectos turísticos superficiais, mas a história real, a cultura, os desafios de preservação às comunidades locais. Pela primeira vez em anos, sentia-se como um estudante curioso, não como um empresário calculista. Na manhã seguinte, ao embarcar no jato particular, Rafael carregava apenas uma mala média e uma pasta com alguns documentos. O piloto, acostumado a vê-lo sempre acompanhado por assessores e mergulhado em telefonemas de negócios, ficou visivelmente surpreso ao encontrá-lo sozinho e com um livro sobre a arquitetura colonial brasileira nas mãos. Durante o voo, olhando pela janela as paisagens que mudavam gradualmente da metrópole cinzenta para o verde intenso das montanhas mineiras, Rafael sentiu uma inquietação crescente. E se Helena não estivesse em Ouro Preto? E se ela o recebesse com indiferença? Ou pior, com desdém pela invasão não anunciada? Mas algo dentro dele, uma voz há muito silenciada pelo pragmatismo dos negócios, dizia que aquele risco valia a pena. O bilhete que ela deixara não era apenas uma despedida, era um convite velado, um desafio. Quando o avião pousou em Belo Horizonte, Rafael sentiu o clima diferente assim que desceu a escada. O ar mais leve, menos poluído, o céu de um azul impossível para os padrões paulistanos. No carro executivo que o levaria a Ouro Preto, permitiu-se um luxo esquecido. Desligou o celular e simplesmente observou a paisagem que se desenrolava pela janela. O motorista manobrava com habilidade pelas estradas sinuosas que cortavam as montanhas mineiras. Rafael, acostumado à eficiência retilínea das avenidas paulistanas, encontrava-se estranhamente confortável com o ritmo mais lento, com as curvas que revelavam novas paisagens a cada momento. "Primeira vez em Ouro Preto, senhor?" perguntou o motorista, um senhor de meia idade com sotaque carregado. "Na verdade, não. Vim quando criança, com meus pais", respondeu Rafael, recordando fragmentos quase apagados de uma viagem escolar quando tinha 11 anos. "Mas é como se fosse a primeira vez. Ouro Preto tem esse efeito nas pessoas." O homem sorriu pelo retrovisor. "A gente nunca vê ela do mesmo jeito duas vezes." À medida que se aproximavam, os contornos da cidade histórica começaram a surgir, aninhada entre montanhas verdejantes. O céu de um azul límpido contrastava com os telhados de cerâmica e as torres das igrejas barrocas que pontilhavam a paisagem. "Seu hotel fica no centro histórico, correto?" confirmou o motorista. "Sim." Rafael consultou a reserva em seu celular. "Pousada do Ouvidor na Rua São José." "Excelente escolha. É um casarão colonial restaurado, tem mais de 200 anos." Rafael sorriu internamente ao pensar no contraste. Ele, que passava seus dias cercado por arranha-céus envidraçados e concreto armado, agora buscaria repouso entre paredes de adobe e pisos de tábua corrida. Quando finalmente entraram na cidade, o impacto foi imediato. As ruas de paralelepípedo subiam e desciam pelas encostas, ladeadas por casarões coloridos dos séculos XVIII e XIX. O carro precisou reduzir drasticamente a velocidade, adaptando-se ao ritmo da cidade, que parecia existir em um tempo próprio. "Vamos ter que deixar o carro mais abaixo e seguir a pé", explicou o motorista. "Essas ruas estreitas não foram feitas para veículos modernos." Rafael desceu do carro na Praça Tiradentes, o coração da cidade histórica. Diante dele, o Museu da Inconfidência imponente contrastava com o céu azul, enquanto turistas e moradores circulavam pela praça. A alguns metros, estudantes da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, conversavam animadamente nos degraus de um sobrado antigo. Com a mala na mão, Rafael sentiu-se curiosamente deslocado em seu terno italiano impecável. Algumas pessoas o observavam com curiosidade, claramente identificando-o como alguém fora de seu ambiente natural. A pousada do Ouvidor
ficava a apenas 2 quadras. Ao caminhar pelas ruas de pedra irregular, Rafael sentiu o peso da história sob seus pés. Cada casarão, cada igreja, cada detalhe arquitetônico contava histórias de um Brasil colonial que ele conhecia apenas superficialmente pelos livros escolares. O check-in na pousada foi rápido e informal, tão diferente dos protocolos rígidos dos hotéis de luxo a que estava acostumado. Seu quarto, no 2º andar, oferecia uma vista deslumbrante para a igreja de São Francisco de Assis, uma das obras-primas do Aleijadinho. O café da manhã é servido das 7 às 10, explicou a recepcionista com um sorriso acolhedor. E se precisar de dicas sobre a cidade, é só perguntar. Na verdade, Rafael hesitou por um segundo. Conhece o estúdio fotográfico de Helena Vasconcelos? A Helena? Claro, o estúdio dela fica na rua direita, perto da Igreja do Pilar, umas 5 quadras daqui. Descendo, a mulher sorriu de forma mais calorosa. Você é amigo dela? Somos conhecidos, respondeu vagamente. Ela está na cidade atualmente? Deve estar. Vi ela fotografando o festival de inverno ontem à tarde. Talvez encontre ela no estúdio ou no Café do Jardim. Ela sempre trabalha lá pelas tardes. Rafael agradeceu e subiu para seu quarto, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Após um banho rápido, trocou o terno formal por calças jeans, uma camisa de algodão e sapatos mais confortáveis, um visual que raramente usava em São Paulo. Desceu as escadas, sentindo-se estranhamente leve e vulnerável, sem sua armadura empresarial. O relógio marcava 4 da tarde, tempo suficiente para encontrar o estúdio de Helena antes que fechasse. As ruas de Ouro Preto pareciam um labirinto para quem estava acostumado com o traçado quadriculado de São Paulo. Rafael encontrou-se subindo e descendo ladeiras, passando por igrejas históricas e pequenas praças, admirando detalhes arquitetônicos que teriam passado despercebidos em sua juventude. Ao virar uma esquina na rua direita, seu coração acelerou ao ver uma placa discreta. Helena Vasconcelos, fotografia. A fachada era de um azul colonial suave, com uma única vitrine exibindo fotografias em preto e branco da região. Rafael hesitou diante da porta. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se completamente despreparado, sem um plano claro ou objetivo definido. O que diria ela? Como explicaria sua presença ali, tão longe de seu mundo de concreto e vidro? Respirando fundo, empurrou a porta, fazendo um pequeno sino tocar. O interior era um espaço acolhedor, com paredes de pedra expostas e vigas de madeira no teto. Fotografias em diversos formatos decoravam o ambiente. Cenas da cultura mineira, retratos de pessoas comuns com olhares extraordinários, paisagens que capturavam a essência do lugar. Posso ajudar? Uma voz feminina, mas não a que ele esperava ouvir, veio de um balcão lateral. Estou procurando por Helena Vasconcelos, respondeu, tentando disfarçar seu desapontamento. Helena está no Café do Jardim, terminando algumas edições. Posso dar um recado? Perguntou a jovem, que parecia ser uma assistente. Na verdade, eu gostaria de encontrá-la pessoalmente. Pode me dizer como chego a esse café? A assistente deu as indicações. Descer a rua, virar à direita na praça e seguir até um casarão amarelo com um jardim interno. Rafael agradeceu e saiu, sentindo o coração bater mais forte à medida que se aproximava de seu destino. O Café do Jardim ocupava o pátio interno de um casarão colonial restaurado. Mesas de ferro espalhavam-se entre canteiros de flores e uma pequena fonte murmurava discretamente ao centro. Em uma mesa no canto, parcialmente coberta pela sombra de uma jabuticabeira, estava Helena. Ela vestia uma calça jeans desbotada e uma blusa simples de linho, os cabelos presos displicentemente em um coque. Diante dela, um laptop exibia imagens que ela editava com concentração absoluta, enquanto uma xícara de café esfriava ao lado. Por um momento, Rafael apenas a observou, sentindo-se como um intruso em um universo ao qual não pertencia. Helena parecia tão perfeitamente integrada àquele ambiente, a luz suave do final da tarde, refletindo em seu rosto concentrado, os sons da cidade histórica ao fundo, o ritmo mais lento e contemplativo que contrastava com a frenética São Paulo. Quando finalmente reuniu coragem para aproximar-se, Helena ergueu os olhos do computador, como se tivesse sentido sua presença. O reconhecimento em seu olhar
foi seguido por uma expressão de genuína surpresa. Rafael Mendonça, ela disse sem esconder o espanto. O que faz em Ouro Preto? Parado ali sob o céu alaranjado do entardecer mineiro, Rafael sorriu com uma sinceridade que há muito não experimentava. Vim buscar uma perspectiva diferente, respondeu, repetindo as palavras do bilhete que ela deixara. E talvez redescobrindo um mundo que esqueci. O sol de fim de tarde pintava os casarões coloniais com tons dourados, enquanto Helena indicava a cadeira vazia à sua frente. Rafael sentou-se, sentindo-se estranhamente deslocado em um cenário tão diferente das salas de reunião assépticas onde passava seus dias. Então o bilionário do concreto resolveu visitar a cidade de Pedra, comentou Helena, fechando o laptop. Havia um misto de curiosidade e ceticismo em sua voz. Confesso que não esperava te ver aqui. Nem eu esperava estar aqui, admitiu Rafael com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Seu bilhete me fez pensar. Pensar é sempre perigoso para quem está acostumado apenas a calcular. Ela respondeu, um leve sorriso suavizando o comentário. Uma garçonete se aproximou e Rafael pediu um café. O lugar tinha uma atmosfera relaxada. Estudantes da universidade local, alguns turistas e moradores que claramente eram frequentadores habituais. Ninguém parecia reconhecê-lo ou se importar com sua presença, uma experiência rara para alguém cujo rosto estampava frequentemente revistas de negócios. Quanto tempo pretende ficar? Perguntou Helena, observando-o com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das aparências. 2 semanas, talvez mais. Ela ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa. E a Mendonça Incorporações sobrevive tanto tempo sem seu comandante? Vamos descobrir. Ele deu de ombros em um gesto deliberadamente casual que não combinava com sua personalidade metódica. O café chegou, servido em uma xícara de cerâmica artesanal. Nada dos conjuntos importados e padronizados a que estava acostumado. Rafael percebeu que Helena o estudava, provavelmente tentando decifrar suas verdadeiras intenções. Você não respondeu minha pergunta, ela insistiu. O que realmente veio fazer em Ouro Preto? Rafael contemplou a pergunta enquanto provava o café, forte e sem adoçar, como preferia. Vim entender por que uma fotógrafa talentosa, que poderia estar trabalhando em qualquer grande centro do mundo, escolhe uma cidade histórica, no interior de Minas, como base. Ele respondeu, desviando a pergunta. E talvez entender melhor o que você quis dizer com um mundo além dos arranha-céus. Helena reclinou-se na cadeira, os olhos nunca deixando os dele. Você sempre responde perguntas com outras perguntas? Só quando não tenho respostas claras. Um sorriso lento se formou nos lábios dela. Para um homem que controla impérios, a falta de clareza deve ser desconfortável. Rafael sentiu-se exposto de uma forma que nenhuma negociação comercial jamais o fizera sentir. Helena tinha um dom para desconstruir suas defesas com poucas palavras precisas. Realmente vim por causa do seu bilhete. Ele finalmente admitiu. Ninguém nunca tinha me desafiado daquela forma. E você não resiste a um desafio. Não quando vem acompanhado de uma fotografia que captura exatamente o que eu venho tentando ignorar há anos. O comentário pairou entre eles, carregado de um peso que nenhum dos dois havia antecipado. Helena parecia genuinamente surpreendida com a vulnerabilidade em sua confissão. São Paulo pode ser sufocante. Ela finalmente quebrou o silêncio. Aqui em Ouro Preto, o tempo corre diferente. A cidade te obriga a ir mais devagar, a observar. E o que você observa aqui que não encontra em São Paulo? Autenticidade, respondeu sem hesitar. Este lugar carrega histórias reais, nas pedras, nas paredes, nas pessoas. Não é uma fachada corporativa polida até perder qualquer traço de humanidade. Rafael sentiu o comentário como uma crítica direta, não apenas a São Paulo, mas a tudo o que ele representava. Antes que pudesse responder, Helena continuou. Mas estou sendo injusta. São Paulo também tem suas histórias autênticas, suas comunidades resilientes. É que às vezes elas ficam invisíveis atrás do discurso do progresso e do desenvolvimento. Como a comunidade Vila Esperança, completou Rafael, lembrando-se do primeiro comentário que ela fizera sobre seu novo empreendimento. Helena assentiu, surpresa por ele trazer o assunto. Exatamente. Achei interessante que você conhecesse o projeto, comentou Rafael.
Não é exatamente um assunto de conhecimento público ainda. Estou documentando comunidades urbanas em transformação para um livro, ela explicou. Vila Esperança é apenas uma das muitas que estão sendo redesenhadas para dar lugar ao futuro. Havia uma provocação sutil em suas palavras, mas também genuíno interesse profissional. Rafael sentiu-se simultaneamente desafiado e intrigado. Gostaria de ouvir mais sobre esse livro. Ele disse, sinceramente. Talvez possa oferecer uma perspectiva diferente do outro lado da equação. O bilionário defendendo remoções de comunidades para o desenvolvimento imobiliário. Essa perspectiva já está bem representada nas salas de decisão, respondeu Helena, mas sem hostilidade. Nem tudo é preto e branco como suas fotografias sugerem, Rafael rebateu. Você ficaria surpresa com os projetos de realocação e melhorias que implementamos. Me surpreenda então, desafiou Helena. Amanhã estou indo fotografar as igrejas do Aleijadinho em Congonhas. Se quiser, pode me acompanhar. E teremos o dia inteiro para esse debate. A proposta pegou Rafael de surpresa. Ele havia imaginado encontrá-la brevemente, talvez jantar juntos, mas não um dia inteiro em sua companhia, muito menos uma visita a outra cidade histórica. Congonhas fica a quanto tempo daqui? Cerca de 2 horas de carro, respondeu ela. A menos que o grande empresário esteja com a agenda muito apertada, completou com um toque de provocação. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia em São Paulo. Pela primeira vez em anos, minha agenda está completamente livre. Então está combinado. Saímos às 7h. Vou estar com meu jipe na frente da sua pousada. Quando se despediram, o sol já havia se posto e as luzes douradas dos postes antigos iluminavam as ruas de pedra. Rafael voltou para sua pousada caminhando lentamente, observando detalhes da cidade que certamente teria ignorado em outro momento de sua vida. O murmurar de conversas saindo das janelas abertas, o sino de uma igreja distante, a textura irregular dos calçamentos centenários. Em seu quarto, enquanto observava a noite estrelada pela janela, um luxo impossível em São Paulo, percebeu que pela primeira vez em muito tempo não havia checado e-mails ou telefonado para o escritório. E mais surpreendente ainda, não sentia nenhuma urgência em fazê-lo. A manhã nasceu com uma neblina fina que abraçava os contornos das montanhas e das igrejas de Ouro Preto. Rafael, acostumado a despertar com o som de noticiários e o barulho incessante da metrópole, acordou com o canto de pássaros e o sino distante da matriz. Às 6h45, já estava na entrada da pousada, vestindo jeans, camiseta e uma jaqueta leve. Um visual que em São Paulo usaria apenas nos raros domingos sem compromissos. A sensação de liberdade que aquelas roupas simples lhe traziam era surpreendente. Pontualmente, às 7h, um jipe verde, visivelmente antigo, mas bem conservado, estacionou em frente à pousada. Helena desceu, usando calças cargo, botas de caminhada e uma camisa xadrez com as mangas dobradas. Uma câmera profissional pendia do pescoço e uma mochila nas costas completava o visual de fotógrafa em campo. Bom dia, empresário. Ela sorriu, observando com aprovação a mudança em seu visual. Pronto para abandonar o asfalto por um dia? Depende, esse jipe sobrevive à viagem? Brincou Rafael, observando o veículo com uma mistura de curiosidade e apreensão. Jorge tem mais de 30 anos e nunca me deixou na mão. Ela respondeu, dando um tapinha afetuoso na lataria. Mais confiável que muita gente que conheço. O interior do jipe era simples, mas surpreendentemente confortável. No painel, várias pequenas fotografias estavam presas. Paisagens de diversos cantos do Brasil, algumas já amareladas pelo tempo. São lugares onde já fotografou? Perguntou Rafael, apontando para as imagens. São lugares que me ensinaram algo, Helena respondeu, ligando o motor que rugiu com vigor. Cada um representa uma história, uma lição. Enquanto deixavam Ouro Preto, serpenteando pelas estradas que cortavam as montanhas mineiras, Rafael percebeu como Helena dirigia com confiança, claramente familiarizada com cada curva do caminho. Pelos espelhos retrovisores, a cidade histórica foi ficando para trás, suas torres barrocas diminuindo gradualmente contra o horizonte. Então, o que exatamente vamos ver em Congonhas? Perguntou Rafael, depois de alguns minutos de silêncio confortável. O Santuário do Bom Jesus de Matozinhos.
explicou Helena sem tirar os olhos da estrada. É considerado a obra-prima do Aleijadinho. 12 estátuas de profetas no adro da igreja e 6 capelas com cenas da Paixão de Cristo. Um patrimônio mundial da Unesco. Aleijadinho, o escultor que perdeu os dedos pela doença, certo? Rafael tentou recuperar o que restava de suas aulas de história do Brasil. Helena lançou-lhe um olhar rápido, avaliativo. Antônio Francisco Lisboa, filho de um carpinteiro português com uma escrava. Desenvolveu uma doença degenerativa que lhe deformou as mãos e os pés, mas mesmo assim criou algumas das obras mais impressionantes do barroco brasileiro. Tinha que amarrar cinzéis e martelos aos pulsos para trabalhar. Determinação impressionante, comentou Rafael. É irônico, não? Helena continuou. Hoje seus trabalhos são considerados tesouro nacional, mas na época ele era apenas um mestiço doente lutando contra limitações impossíveis para criar arte. Rafael captou a comparação implícita com as comunidades que sua empresa removia para construir empreendimentos de luxo, pessoas à margem criando suas próprias formas de resistência e beleza. Nem toda transformação urbana é destruição, ele argumentou. Às vezes, é necessário remodelar para preservar o essencial. A questão é, quem decide o que é essencial? E para quem? Rebateu Helena enquanto o jipe ganhava uma estrada mais ampla. Nos seus projetos, as comunidades afetadas participam dessas decisões? A pergunta atingiu Rafael como um golpe preciso. Em teoria, havia consultas públicas e compensações, mas na prática as decisões já chegavam praticamente fechadas às comunidades. Estamos melhorando esse processo, ele respondeu, consciente de que a resposta soava evasiva até para seus próprios ouvidos. Helena não insistiu, permitindo que o silêncio se instalasse novamente entre eles. A paisagem mudava gradualmente, fazendas de café, pequenos vilarejos, trechos de mata atlântica que resistiam ao avanço da agropecuária. Em um momento, Helena parou em um mirante natural, de onde se podia ver um vale extenso, pontuado por pequenas propriedades rurais e igrejas distantes. Precisamos registrar isso, ela disse pegando a câmera. Rafael desceu do jipe, sentindo o ar puro da montanha encher seus pulmões. O silêncio era absoluto, exceto pelo som ocasional do vento nas árvores e o clicar da câmera de Helena. Em São Paulo pagamos fortunas por apartamentos com vista, mas nunca temos tempo de realmente olhar pela janela, comentou Rafael, mais para si mesmo que para ela. Helena abaixou a câmera e o fitou com interesse renovado. Talvez seja esse o problema, ela respondeu. Vocês constroem mundos perfeitos que ninguém tem tempo de habitar de verdade. Quando chegaram a Congonhas, já passava das 9h30. A pequena cidade histórica, aninhada entre montanhas, tinha o mesmo charme colonial de Ouro Preto, embora em escala menor. Helena estacionou o jipe em uma praça lateral e eles seguiram a pé até o santuário. Subindo a longa escadaria que levava à igreja, Rafael viu pela primeira vez as estátuas dos profetas, figuras imponentes em pedra-sabão, com expressões intensas e gestos dramáticos, contrastando com o céu azul de Minas. Impressionante, murmurou, genuinamente tocado pela força expressiva das esculturas. Cada profeta carrega um pergaminho com mensagens, explicou Helena, já posicionando a câmera para capturar detalhes. Alguns acreditam que Aleijadinho escondeu códigos e mensagens sobre o futuro do Brasil nessas inscrições. Você acredita nisso? Acredito que grandes artistas conseguem captar algo essencial sobre seu tempo que transcende o momento, ela respondeu, ajustando o foco. Olhe para o rosto do profeta Daniel. Não parece que ele está nos julgando agora mesmo, 2 séculos depois? Rafael aproximou-se da estátua indicada e sentiu um arrepio involuntário. Havia algo inquietantemente atual na expressão severa do profeta de pedra. O que você acha que ele diria sobre nosso tempo? Perguntou, surpreendendo-se com o tom quase filosófico de sua própria pergunta. Helena baixou a câmera e o encarou com um olhar penetrante. Provavelmente algo sobre edificarmos monumentos ao progresso enquanto ignoramos o sofrimento nas fundações, ela respondeu sem rodeios. Os profetas sempre foram inconvenientes assim. A observação pairou entre eles, carregada de significados pessoais para ambos. Rafael sentiu-se exposto,
como se a estátua e Helena pudessem enxergar através das camadas de justificativas que havia construído ao longo de sua carreira. Ao meio-dia, após fotografarem cada detalhe do santuário, sentaram-se em um pequeno restaurante na praça principal da cidade. A comida mineira autêntica, feijão tropeiro, lombo com tutu, couve refogada, era tão diferente das refeições gourmet de São Paulo quanto possível. Então, Helena quebrou o silêncio após alguns minutos desfrutando a comida. O que um homem que constrói o futuro pensa ao ver monumentos do passado? Rafael ponderou a pergunta enquanto saboreava um gole de suco de jabuticaba caseiro. Penso que talvez estejamos perdendo algo essencial em nossa pressa de apagar o antigo para construir o novo, respondeu com uma sinceridade que o surpreendeu. Essas esculturas sobreviveram 2 séculos e ainda nos afetam. Duvido que os prédios que construo durem 50 anos antes de serem demolidos para dar lugar a algo mais moderno. Helena o observou com um interesse renovado, como se visse algo inesperado. Existe salvação para o homem de concreto, afinal? Ela perguntou, um sorriso suavizando a provocação. Salvação é uma palavra muito forte, respondeu Rafael, mas talvez perspectiva. Enquanto pagavam a conta e se preparavam para visitar as Capelas da Paixão, na parte da tarde, Rafael recebeu uma notificação em seu celular, o primeiro e-mail que checava em 2 dias. Era de Paulo Andrade, seu advogado. Problemas com a aprovação do Vila Nova. Investidores nervosos. Ligue assim que puder. Helena percebeu a mudança em sua expressão. O mundo lá fora encontrou você? Rafael hesitou, guardando o celular sem responder à mensagem. Nada que não possa esperar, respondeu, surpreendendo a si mesmo com a decisão. Afinal, os profetas esperaram 200 anos. Meus problemas podem esperar um dia. À medida que subiam em direção às capelas, Rafael sentiu uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, estava escolhendo conscientemente deixar de lado suas responsabilidades para simplesmente existir no momento presente. E em algum lugar profundo, ele sabia que aquela decisão mudaria mais em sua vida do que qualquer contrato milionário jamais havia mudado. 3 dias haviam se passado desde a viagem a Congonhas. Rafael, que planejara ficar apenas uma noite em Ouro Preto, agora transitava pelas ruas de pedra com a familiaridade de quem começa a pertencer ao lugar. O terno e os sapatos importados permaneciam dobrados na mala, enquanto camisas de algodão e botas confortáveis tornavam-se seu novo uniforme. Naquela manhã ensolarada, sentado na pequena sacada de seu quarto na pousada, ele tentava organizar os pensamentos enquanto observava o movimento da cidade histórica. As preocupações de São Paulo pareciam cada vez mais distantes, não pelos quilômetros que os separavam, mas pela transformação interna que começava a experimentar. Seu celular tocou pela 3ª vez naquela manhã. Era Sérgio, o diretor financeiro, novamente. As 2 primeiras chamadas, Rafael havia ignorado, mas a insistência indicava que o assunto devia ser realmente urgente. Alô? Atendeu, voltando momentaneamente ao tom profissional que marcara sua vida nos últimos 20 anos. Rafael, finalmente, estamos com uma situação crítica aqui. A voz tensa de Sérgio ecoou na linha. Os moradores da Vila Esperança conseguiram uma liminar suspendendo qualquer ação no terreno. E os investidores estão ameaçando retirar o aporte se não resolvermos isso em 48 horas. Rafael respirou fundo, sentindo o peso familiar da responsabilidade voltando a seus ombros. Qual é o fundamento da liminar? Algo sobre direito à moradia e valor histórico da comunidade. O advogado deles encontrou documentos mostrando que a vila existe há mais de 60 anos e tem valor cultural para a cidade. Estão usando a mesma legislação que protege patrimônios históricos. As palavras reverberaram de forma diferente em Rafael agora. Olhando para as construções centenárias de Ouro Preto, perguntou-se o que realmente definia o valor histórico de um lugar. Quem decidia quais histórias mereciam ser preservadas e quais podiam ser apagadas em nome do progresso? Vou resolver isso, respondeu finalmente. Diga aos investidores para me darem 1 semana. Após desligar, Rafael permaneceu pensativo na sacada. Nas ruas abaixo, a vida da cidade seguia seu ritmo próprio. Estudantes da universidade carregando livros, artesãos abrindo suas pequenas lojas,
Moradores locais conversando nas esquinas sem pressa. Seu celular vibrou com uma mensagem de Helena. Hoje vou fotografar o interior de algumas casas coloniais que mantêm a arquitetura original. Quer vir? Vai conhecer Ouro Preto por dentro. 10 horas no Café do Jardim. O convite era tentador, mas Rafael tinha uma ideia diferente. Respondeu rapidamente: tenho outros planos esta manhã. Podemos nos encontrar no final da tarde? A resposta veio quase imediatamente. Misterioso, Sr. Mendonça. Tudo bem. 17 horas no Mirante da Santa Efigênia. Uma hora depois, Rafael estava sentado na Biblioteca Municipal de Ouro Preto, cercado por livros sobre preservação do patrimônio histórico e urbanismo. Nunca havia sido um homem de pesquisa teórica. Sempre preferira a ação direta, as decisões rápidas, os resultados tangíveis. Mas algo na conversa com Sérgio havia despertado uma inquietação que exigia respostas. Posso ajudar em algo específico? Perguntou uma bibliotecária idosa, notando suas anotações caóticas. Estou tentando entender como se determina o valor histórico ou cultural de uma comunidade urbana, explicou Rafael. Quais critérios definem o que deve ser preservado e o que pode ser transformado? A mulher o estudou por um momento, como se avaliasse suas intenções. Veio de São Paulo, não é? Ela perguntou com um sorriso compreensivo. Está procurando no lugar certo. Ouro Preto sobrevive hoje porque pessoas lutaram contra a modernização que queria demolir tudo isso no início do século passado. Ela se afastou brevemente e retornou com um livro antigo, cuidadosamente encadernado. Este foi escrito por um professor da UFOP, que documentou comunidades mineiras ameaçadas pelo desenvolvimento. Talvez ajude com sua pesquisa. Rafael agradeceu, intrigado com a perspicácia da bibliotecária. Nas horas seguintes, mergulhou em conceitos que nunca haviam feito parte de seu vocabulário de negócios: sustentabilidade cultural, memória coletiva, pertencimento territorial. Ao meio-dia, saiu da biblioteca com a cabeça fervilhando de ideias e caminhou até a rodoviária da cidade. Comprou uma passagem para Belo Horizonte no ônibus da tarde. Havia uma visita que precisava fazer antes de seu encontro com Helena. 3 horas depois, Rafael andava pelos corredores da Universidade Federal de Minas Gerais, procurando o Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Havia conseguido marcar uma reunião de última hora com o professor Antônio Xavier, especialista em requalificação urbana com preservação cultural. Um nome que aparecera repetidamente em suas pesquisas da manhã. O professor, um senhor de cabelos grisalhos e postura energética, recebeu-o com curiosidade em seu escritório repleto de maquetes e plantas. Rafael Mendonça, da Mendonça Incorporações? Confesso que estou surpreso com seu interesse em nosso trabalho, comentou o professor após as apresentações. Sua empresa não é exatamente conhecida por priorizar preservação cultural em seus projetos. É precisamente por isso que estou aqui, respondeu Rafael com franqueza. Temos um projeto enfrentando resistência de uma comunidade antiga. Tradicionalmente, nossa abordagem seria jurídica e financeira, mas estou considerando alternativas. Nas 2 horas seguintes, o professor mostrou casos de sucesso ao redor do mundo. Projetos que haviam conseguido equilibrar desenvolvimento com preservação de comunidades tradicionais. Explicou conceitos de retrofit cultural, integração urbanística e valorização da memória local como ativos econômicos. O problema, senhor Mendonça, é que empresas como a sua veem apenas o valor do terreno, não o valor da história que ele carrega, explicou o professor, mostrando imagens de um projeto em Barcelona. Mas olhe este caso, um desenvolvimento que incorporou a vila de pescadores em vez de removê-la. Hoje o valor imobiliário é 3 vezes maior exatamente pela autenticidade que preservou. Quando Rafael finalmente pegou o ônibus de volta a Ouro Preto, o sol já começava a se pôr. Chegaria atrasado ao encontro com Helena, mas levava consigo algo muito mais valioso que pontualidade, uma ideia completamente nova para a Vila Esperança. Eram quase 18 horas quando chegou, ofegante, ao mirante da igreja de Santa Efigênia, um dos pontos mais altos da cidade, oferecendo uma vista panorâmica de Ouro Preto. Helena estava sentada em um pequeno muro de pedra, fotografando o pôr do sol que tingia os telhados coloniais de Dourado. Ao vê-lo aproximar-se,
Baixou a câmera com uma expressão curiosa. O empresário ocupado novamente? Perguntou com um meio sorriso. Na verdade, sim, respondeu Rafael, sentando-se ao lado dela. Mas não da forma que você imagina. Durante os próximos minutos, ele compartilhou sua jornada do dia. A pesquisa na biblioteca, a visita ao professor e, principalmente, a transformação que começava a ocorrer em sua visão sobre o projeto Vila Esperança. Estou pensando em uma abordagem completamente diferente, explicou animadamente. E se em vez de remover a comunidade, a incorporássemos ao projeto? Preservar as estruturas históricas, melhorar a infraestrutura, mantendo a identidade cultural, criar um espaço que valorize tanto o novo quanto o antigo? Helena o observava com uma mistura de surpresa e algo que parecia admiração cautelosa. E seus investidores? Eles aceitariam uma mudança tão radical de abordagem? Aí é que está a parte interessante, Rafael sorriu. Baseado nos casos que o professor mostrou, isso poderia até aumentar o valor do empreendimento a longo prazo. Autenticidade é um ativo cada vez mais raro em cidades como São Paulo. O sol desaparecia lentamente atrás das montanhas, lançando sombras longas sobre a cidade histórica. Helena colocou sua câmera na bolsa e encarou Rafael diretamente. O que aconteceu com o homem que conhecia em São Paulo? Aquele que via comunidades antigas apenas como obstáculos ao progresso? Rafael contemplou a paisagem de Ouro Preto, uma cidade que existia há mais de 3 séculos e continuava vibrante exatamente por ter resistido às sucessivas ondas de modernização. Digamos que ele encontrou uma perspectiva diferente, respondeu, recuperando as palavras do bilhete que ela deixara. Uma que não abandona o futuro, mas reconhece que ele pode ser construído sem demolir completamente o passado. Helena sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto no crepúsculo. Parece que os profetas de Aleijadinho te falaram, afinal, ela brincou, referindo-se às esculturas que haviam visto em Congonhas. Rafael riu, sentindo uma leveza que havia esquecido ser possível. Talvez. Ou talvez tenha sido o bilhete de uma fotógrafa teimosa que vê coisas que os outros não conseguem enxergar. E o que você vai fazer agora? Voltar para São Paulo amanhã, apresentar o novo conceito à diretoria, provavelmente enfrentar uma revolta, ele respondeu com surpreendente tranquilidade. Mas antes disso, você aceitaria jantar comigo? Para celebrar minha iminente queda como CEO, claro. Helena o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de sua transformação. Finalmente, levantou-se e estendeu a mão. Conheço um lugar que serve a melhor comida mineira da cidade. Nada de restaurantes de luxo. Perfeito, respondeu Rafael, aceitando sua mão. Estou começando a desenvolver um gosto pelo autêntico. A sala de reuniões no último andar do edifício Mendonça estava em absoluto silêncio. Os 7 diretores encaravam Rafael como se ele tivesse acabado de anunciar a falência da empresa, não uma nova abordagem para o projeto Vila Esperança. Deixe-me ver se entendi. Sérgio, o diretor financeiro, foi o primeiro a quebrar o silêncio, ajustando nervosamente a gravata. Você quer descartar 2 anos de planejamento para preservar um aglomerado de casas antigas e chama isso de valorização do patrimônio cultural? Rafael permaneceu calmo, exibindo as imagens dos projetos de requalificação urbana que havia trazido de Minas Gerais no telão da sala. Não estou sugerindo abandonar o projeto, Sérgio. Estou propondo evoluí-lo, explicou pacientemente. Estes casos mostram como a preservação inteligente pode multiplicar o valor do empreendimento. Os investidores não querem apenas retorno financeiro rápido, querem sustentabilidade no investimento. Sustentabilidade agora é manter favelas em vez de construir prédios modernos, disparou Ricardo, diretor de operações, sem esconder o sarcasmo. Rafael respirou fundo, lembrando-se dos dias em Ouro Preto e da sensação de estar em um lugar que resistira ao tempo exatamente por valorizar suas raízes. Vila Esperança existe há 60 anos e possui características arquitetônicas únicas do período de industrialização de São Paulo, respondeu com firmeza. Não é uma favela, como você coloca, é parte da história da cidade. Nossa proposta será integrá-la ao novo desenvolvimento, criando um espaço que combine o melhor dos 2 mundos. A discussão se estendeu por mais de 3 horas. Para cada argumento contrário, Rafael apresentava exemplos concretos de sucesso em outros lugares do mundo.
Para cada preocupação financeira, mostrava projeções de valorização a médio e longo prazo. Aos poucos, a resistência inicial começou a ceder lugar à curiosidade profissional. Afinal, eram todos profissionais competentes, apenas acostumados a uma visão mais tradicional de desenvolvimento imobiliário. Precisaríamos de uma equipe multidisciplinar para isso, comentou Ana Luísa, diretora de projetos, já começando a visualizar possibilidades. Arquitetos com experiência em retrofit, antropólogos urbanos, especialistas em patrimônio cultural e, principalmente, precisaríamos incluir representantes da própria comunidade no desenvolvimento, acrescentou Rafael, mostrando o slide final de sua apresentação. Um processo de design participativo onde os moradores teriam voz ativa. Quando a reunião terminou, já passava das 19h. A maioria dos diretores saiu ainda discutindo animadamente as possibilidades e desafios da nova abordagem. Apenas Sérgio permaneceu, observando Rafael com uma mistura de perplexidade e respeito relutante. 2 semanas em Minas Gerais e você volta praticamente um ativista social, comentou enquanto organizava seus papéis. O que aconteceu com você lá, Rafael? Rafael sorriu, pensando em como explicar a transformação que nem ele mesmo compreendia completamente. Digamos que ganhei perspectiva, respondeu simplesmente. E percebi que podemos construir o futuro sem demolir completamente o passado. Sérgio balançou a cabeça, não inteiramente convencido, mas disposto a dar o benefício da dúvida ao homem que havia transformado a Mendonça Incorporações em um gigante do setor. Os investidores vão querer garantias de que isso não é apenas um devaneio inspirado por cidades históricas, advertiu, dirigindo-se à porta. Você tem 1 semana para transformar essa ideia em um plano de negócios sólido. Estaremos prontos, prometeu Rafael. Sozinho na sala de reuniões, ele se aproximou da janela panorâmica. São Paulo se estendia à sua frente, uma floresta de concreto e vidro que ele ajudara a construir. Pela primeira vez, perguntava-se quantas histórias, quantas comunidades, quantas memórias haviam sido soterradas por seus projetos ao longo dos anos. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era Helena. Como foi a reunião com os tubarões corporativos? Sobreviveu à revolução que propôs? Rafael sorriu digitando a resposta. Surpreendentemente, sim. Parece que até tubarões podem aprender novos caminhos. Cá é você, como vai a vida em Ouro Preto? A resposta demorou alguns minutos. Preparando uma exposição sobre contrastes urbanos. Aliás, preciso fotografar São Paulo nas próximas semanas para o projeto. Conhece algum guia local que entenda realmente a cidade? O coração de Rafael acelerou levemente. Eram apenas 2 semanas desde que retornara de Minas Gerais, mas a saudade que sentia de Helena surpreendeu até a ele mesmo. Conheço o melhor guia da cidade. Inclusive, ele tem acesso a lugares que normalmente estariam fechados para fotógrafos. Que coincidência! Quando ele estaria disponível? Que tal sexta-feira? Ele pode te buscar no aeroporto. Rafael encarou a tela do celular, esperando a resposta com uma ansiedade juvenil que não sentia há anos. Finalmente a mensagem chegou. Voo do 372, chegando às 10h25. Diga a esse guia que não se atrase. Fotógrafos são muito exigentes com pontualidade. Nos 2 dias que se seguiram, Rafael dividiu-se entre avançar o novo conceito para a Vila Esperança e preparar roteiros pela São Paulo que Helena precisaria conhecer. Não a São Paulo dos cartões postais ou dos enclaves de luxo, mas a cidade real, com suas contradições, resistências e belezas inesperadas. Na sexta-feira, às 10h15, ele já esperava no desembarque, sem motorista, sem carro executivo. Apenas ele mesmo, com jeans e camisa, segurando um pequeno cartaz improvisado com os dizeres "Fotógrafa teimosa". Quando Helena emergiu pelo portão de desembarque, carregando sua mochila de equipamentos e uma pequena mala, seu sorriso ao ver o cartaz fez Rafael perceber algo que talvez já soubesse desde que encontrara aquele bilhete em seu criado mudo. Sua vida havia mudado irrevogavelmente. Esse é seu conceito de pontualidade empresarial? Brincou ela, aproximando-se. Cheguei 10 minutos antes, na verdade, respondeu Rafael. Coisa que nunca fiz em nenhuma reunião de negócios. Eles se abraçaram brevemente, um gesto simples que carregava a promessa de algo mais profundo. Ao se afastarem,
Rafael notou uma câmera pendurada no pescoço dela. Já pronta para trabalhar? Sempre, ela respondeu. Então, por onde começamos esta exploração da selva de pedra? Rafael pegou a mala dela, sentindo-se estranhamente nervoso e entusiasmado ao mesmo tempo. Pensei em começarmos por Vila Esperança, propôs. Quero que você veja o lugar antes da transformação. Quero capturar esse momento, o antes que se tornará parte do depois, não apenas uma memória apagada. Helena o estudou por um momento, seus olhos revelando uma aprovação que significava mais para ele do que todos os elogios corporativos que já recebera. O homem de concreto realmente se transformou. Ela comentou enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Não totalmente, respondeu Rafael com um sorriso. Digamos que estou encontrando um equilíbrio entre o concreto e a história, entre o futuro e as raízes. Um pouco como você faz com suas fotografias, capturando o momento presente que conecta passado e futuro. No estacionamento, Helena esperava ver o carro executivo típico de um CEO. Em vez disso, Rafael a conduziu até um Jeep modesto. Inspirado em Jorge, explicou referindo-se ao Jeep antigo dela em Ouro Preto. Achei que seria mais adequado para explorar os diferentes territórios da cidade. Enquanto saíam do aeroporto em direção ao centro de São Paulo, Rafael observou Helena fotografando pela janela. Os contrastes da cidade já capturando sua atenção profissional. Havia algo profundamente certo naquele momento, como se dois mundos aparentemente incompatíveis finalmente encontrassem uma forma de coexistir. Então, perguntou Helena, baixando a câmera por um momento, quanto tempo tenho com meu guia exclusivo de São Paulo? Rafael sorriu, mantendo os olhos na estrada. Quanto tempo você precisar? Respondeu simplesmente. Descobri recentemente que algumas coisas são mais importantes que reuniões corporativas e compromissos agendados. Cuidado, empresário. Ela riu. Posso me acostumar com esse novo Rafael. Essa é a ideia, pensou ele, mas apenas sorriu em resposta, enquanto a cidade se abria à frente deles. Não mais apenas um lugar de negócios e oportunidades, mas um espaço de possibilidades e histórias esperando para serem descobertas, preservadas e talvez amadas. Através do retrovisor, os arranha-céus do centro financeiro refletiam o sol da manhã, enquanto à frente, os bairros mais antigos da cidade revelavam uma São Paulo diferente, mais humana. E naquele momento, entre o velho e o novo, entre raízes e inovação, Rafael sabia que havia encontrado o que nem sabia que estava procurando quando abrira aquele enigmático bilhete. Não era apenas Helena, nem apenas uma nova filosofia de negócios. Era uma forma inteiramente nova de enxergar o mundo e seu lugar nele. Uma perspectiva que, como os profetas de pedra em Congonhas, olhava simultaneamente para o passado e o futuro, unindo-os em um presente mais autêntico e significativo. Ao pararem em um sinal vermelho, Helena capturou uma fotografia de Rafael ao volante, com a cidade ao fundo. Uma imagem que, semanas depois, seria a peça central de sua exposição Raízes de Concreto, com a legenda que resumia perfeitamente a jornada de ambos. Entre preservar e construir, entre lembrar e avançar, existe um espaço onde o passado e o futuro não são adversários, mas parceiros na dança contínua da transformação. Justamente muy bien ahí. Diani te puede dar la química perfecta. Hay una Diani menciones. Lo malo de esa Diani menciones es que no tiene skills, pero tiene tiki-taka. Tiene colocado plus, cohete, tiene low driver, tiene technical, tiene enforcer incluso. De hecho, acá creo que es el movimiento, Freddy. Hacerte a Richards, poner a Diani de 9, campeonar, o a Dembélé. Digo, al final no pasa nada si Bacha tiene 2 de química. No pasa nada. Pero sí, creo que ahí está la solución. Ya logré ganar el torneo de ligeros, venga. Guacho, buenas, ¿ya te recuperaste el fútbol que te enseñó Yamal en clubes? Hermano, hay que... de hecho, yo estoy al 100% desde ese partido, Me sorprende verte ya fuera de mi bolsillo, brother. Ya estaba yo un poco harto, ya me habías incomodado un poco, la verdad, amigo. Ya estaba yo un poquito cansado de tenerte en el bolsillete.
la verdad. ¿Qué? ¿Mandaron otra Evo o no? Alguien dijo que mandó un Buchanans, pero no lo veo. Ese es el de Luis. Este sí lo bancamos. Sí, este sí está bueno. Este sí está top. Ese sí me gusta. Pero ¿a poco no te salió nada? ¿Ya acabaste todo? Ay, pero no me hable tan directo, amigo. Me está enojado. No, esta carta sí para box to box, Ey, güey, sí. Sin pedos. Mientras tenga los roles, dámelo siempre. 900k. No, bueno, amigo. Güey, ¿qué cambias aquí? Pregunta sería, ¿qué cambias? No diga mamadas, hermano. Este es buen equipo. Busqué un box to box mejor que Marquisio. Pogba Time Warp. Tiene que ser mejor 100%, amigo. 100%. No sé, amigo. Ya, no sé, güey. No, pues sí, ¿no? O sea, Pogba Time Warp. Pedro Neto de MI. Igual es muy bueno, amigo. Ah, sí. A la vez. Güey, qué buen ojo, Hijo de puta. Verdi. Aparte, Verdi te puede ayudar por cuando tengas mala córnea, cuando sientas mala córnea. Bueno, Freddy, recuerda, Richards y Diane. Listo. Sí, güey, yo creo que vino a presumir, amigo. Y este muchacho, eso ya. Y Zarco ya, a ver. Y todo mundo tiene a Griezmann, 1.500.000, cabrón, a ver. Oigan, la gente que venga a presumir, creo que la vamos a banear, ¿no? Vale, Freddy. Capita central y Richard lateral. O Richard central y Cole Evo. Cole Evo. La de Cole. Hombre, es que Zarco, ese delantero a mí no me gusta, cabrón. Sé que lo trabaja. Ese es Evo, no es el SBC. Es la Evo. Yo buscaría un mejor delantero, cabrón. Chiellini es mejor, pero de calle. De esos que tú mencionas, de calle es lo mejor. Zarco, ¿no se te antoja probar, por ejemplo, a Harry Kane? Fuera de mame, güey, debe ser buenísimo, güey. Eso está bueno, güey, pues es que no hay nada que cambiar. Tienes tu Evo, Seger, Grisi, Olise, Diño. No está mal. Pero no la veo, güey. ¿Lo enviaste en este Discord? Porque yo aquí no lo veo, güey. Ve dónde estoy. Todo esto ya lo vi. Ah, es que ve, apenas lo enviaste, güey. Pensé que ya lo habías enviado. Ya. Pensé que lo tenía rato, güey. No se veía. No mando nada y ya veo. Me voy a ir full baneado. No, manda, güey, si quieres. Manda. Es mame, pero es que hay algunos hijos de puta que. Uy, güey. Ok, Bucanas, carta verde. Luego, a ver. Ok, ¿quieres mi opinión sincera? Evidentemente le falta tiro.
Bien defensivamente, bien. Energía, percepción. Me gustaría un poquito más de compostura, pero no está mal. Buen pase. Cohete plus. A ver, luce bien, amigo. A ver. Déjame verlo otra vez. Ok, está bien. Me gusta. Me gusta. Mi único inconveniente, sabiendo que ahora es lateral, porque no había visto la plantilla. No tengo, güey. Te diría que la fuerza, pero un poco forzado, la verdad. Te diría que la fuerza. Ahora, no sé playstyle, porque aquí no se ven. Me enviaste otra cosa, pero. La plantilla, bien Estebao, bien Buchanans. Iniesta bien, Maino bien. Luego dicen que no vienen a pinches presumir, hijos de perra, güey. Estoy molesto, güey. Los odio, güey. Me llega a salir este cabrón, te lo juro, no lo uso, güey. Te lo juro, no lo uso. No lo uso, No lo uso, amigo. Con confianza te lo digo. Bien, ahora, Hobbit, creo que tu punto débil es Capita y listo. O sea, cómprale los roles o cambia de central. Así, rápido y sencillo. Ah, cabrón, ¿qué pasó? Aquí había una plantilla. Aquí yo había ponido una plantilla, amigo. Oye, ahora por velocidad debe ser un dolor de huevos, güey. ¿Sabes qué? Cuando puedas, Hobbit, métele un bruiser. Un bracito, güey. Porque con la pura velocidad, este cabrón va a ser un dolor de huevos enfrentártelo, güey. Me hace ruido Van de Ven, quizá haga Chiellini. Capita fuera, güey. Mándalas en plantillas. Ah, está bien en general. O sea, a ver, digo, lo ideal es un poquito en plantillas, güey, pero no pasa nada. No te puedo creer que no me salgan de evento, amigo. Kimmich. Manchester City atrás. ¡Rodri! Dame a Rodri, por favor, güey. No mames. ¿Ah? Güey. Salió la del vaya culo. Vaya ano. ¿Me regañaron? Ah, bueno, vas a ver, lo ideal es plantillas para llevar un orden, amigo, pero si no, no pasa nada. Güey. ¿Puedo mandarle mi Evo de Carlanga? Otro Carlanga. A ver, mándala. Cheque mi Van de Ven. Hermano, por Dios, güey. Vamos a prohibir evoluciones de Van de Ven, de Claudia Pina y de Gullit.